O Brasil é um dos países mais ricos e diversos culturalmente em todo o mundo, mas ainda assim a nossa história e o nosso patrimônio são analisados pelas lentes do eurocentrismo. A maior prova disso é que um dos maiores contribuintes para a nossa trajetória, que são a cultura e os povos indígenas, ainda são tratados como apenas um recorte nessa história e não como parte integrante da nossa sociedade e do nosso modo de vida atual. Por esse motivo, hoje o nosso trabalho vem tratar sobre o patrimônio cultural indígena e como esses povos ainda são importantes para contar a história do nosso país. Um dos principais pontos a serem levantados é a forma como a história do povo indígena sempre é contada associando-se ao descobrimento ou ao Brasil colônia, porque esses são os momentos da nossa história em que eles mais têm relação com o modo de vida europeu. Com o final desses períodos, as pesquisas e a busca pela compreensão do seu modo de vida acaba sendo deixado de lado, ocorrendo assim um apagamento historiográfico que ocasiona uma visão deturpada desses povos, sempre vistos como ingênuos e sempre vistos como um povo que ficou no passado do nosso país, nunca sendo valorizada realmente a contribuição atual que eles têm na nossa sociedade. Essa herança eurocêntrica cria uma visão muito idealizada acerca dos indígenas, fazendo com que eles não tenham voz para serem reconhecidos como parte atual da nossa sociedade. Questionamentos acerca do modo de vida indígena nem mesmo chegam a ser levantados pela população brasileira, que não se dá conta da grande diversidade que ainda existe em nosso território quando se trata dos povos originários. Segundo dados do IBGE, atualmente são 817.963 populações indígenas em todo o território brasileiro, e a diversidade é tão grande que chega ao número de 274 línguas indígenas além da língua portuguesa. Até mesmo em Minas Gerais, que é um dos estados com menos presença indígena em todo o país, possuímos 12 etnias ainda presentes, inclusive com aldeias próximas a São João del Rei. Isso prova que a presença desses povos no nosso território ainda é muito significativa, e a contribuição cultural que eles possuem deve ser discutida quando se trata de patrimônio. As sociedades indígenas prezam muito por duas coisas: o respeito e a ligação com a natureza e o respeito à sabedoria dos anciões. Alguns costumes eles foram apagados e ou modificados com a colonização dos povos indígenas. Acredita-se que no século XVI existiam quatro agrupamentos linguísticos principais: o Tupi-Guarani, o G, o Caribe e o Arauque. Quando se trata de alimentação, os indígenas consumiam bastante frutas, legumes, verduras, raízes, caules, peixes e carne de caça. Frutos como o caju e o açaí também eram bastante comuns na alimentação dos indígenas do norte e nordeste brasileiro. A mandioca também era uma grande fonte de carboidrato e por isso ela era amplamente cultivada. A tapioca e a farinha de mandioca eram maneiras de estocar a mandioca para uma utilização posterior. As danças elas podem ser realizadas de forma individual ou em grupos. Elas tiveram e ainda têm uma forte importância na cultura indígena, principalmente na religião. Ela é realizada em rituais e festividades religiosas, entoadas como forma de agradecimento ou pedido às entidades. Como alguns exemplos de danças, a gente tem o toré, que é entoado por várias tribos e com diferentes variações, e geralmente é feito em círculos e por todos da tribo, ao ar livre. O atiaru é praticado por homens e mulheres da tribo e tem como objetivo afastar os maus espíritos do local. A quiágua é feita pelo pajé e pelo melhor caçador da tribo para resgatar a alma de um guerreiro indígena morto. E a Kearupi é uma dança típica dos povos do Alto Xingu, que é dançado por todos os membros da tribo e visa fazer homenagem aos membros que já morreram. A arquitetura indígena constitui-se de formas complexas, mas de construção muito simples. As formas das casas podem ser circulares, retangulares, pentagonais, ovais, e existem vários tipos de arquitetura indígena, como a oca, em tupi, ou oga, em guarani, é constituída geralmente de palha e madeira, sem divisórias internas, é um espaço de habitar coletivo e de desenvolvimento de tarefas cotidianas, como a produção de alimentos e objetos artesanais. Os Iuaolapit vivem na parte sul do Parque Indígena do Xingu. As partes da casa são relacionadas com partes do corpo humano ou animal. A parte frontal representa o peitoral e os fundos representam as costas. O chão é a solidez da casa, onde são cravados os pilares de sustentação. Diagramados pelos semicírculos laterais, a gente tem a parte íntima da casa, que seriam como as nádegas. A vedação é feita com ripas de madeira e bambu, referindo-se às costelas. E o revestimento de cada parede seriam os pelos ou cabelos.
Outro modo de habitar indígena, encontrado sobretudo na Amazônia brasileira e colombiana, é representado pelas malocas. Construções distribuídas ortogonalmente, são maiores e abrigam várias famílias pertencentes à mesma linguagem e dispõem de divisões internas organizadas como mostra a imagem. Para os Tuiuca, que vivem na região do Alto Rio Negro, no noroeste da Amazônia, a maloca representa o universo. O chão é a terra, os postes são montanhas que sustentam o telhado, esse telhado representa o céu e sobre o solo da maloca corre de oeste a leste um rio invisível que seria a fonte de vida. Já os povos Chavantes somam hoje cerca de 15 mil pessoas e vivem em 12 terras indígenas localizadas no estado do Mato Grosso. Antes, as casas tradicionais eram construídas de madeira e cobertas de palha até o chão e ficavam próximas umas das outras, e isso formava um desenho de uma ferradura. A única entrada da casa era voltada para o centro da aldeia e no interior dessas casas havia um espaço para cada família, que era delimitado por esteiras. Hoje em dia, no entanto, as casas chavantes estão mais parecidas com as dos sertanejos, ou seja, são quadradas, com telhados em formas de V invertido ou redondas, com telhado em forma de cone. As casas dos Uajapi, que vivem nos estados do Amapá e Pará, no Brasil e na Guiana Francesa, podem ser de dois tipos. No modelo 1, são dos acampamentos temporários. São casas construídas durante as expedições de caça, por exemplo. A casa é mais simples, pois há somente o espaço necessário para cobrir as redes, mas também pode servir de cozinha. No modelo 2, temos as casas permanentes. Elas apresentam estruturas de madeira, base retangular e cobertura de palha. As redes são amarradas no centro da casa e as atividades feitas no interior das casas normalmente são as refeições e o descanso, sempre em família. Os índios Yanomamis ocupam a região norte do Amazonas e constroem suas aldeias em formato circular. Normalmente reside apenas um grupo familiar em cada casa. Possui um grande vão central, chegando a quase 15 metros, que é coberto por folhas de palmeiras sobre a estrutura de galhos e varas. O que diferencia uma aldeia e outra entre as tribos indígenas brasileiras é a condição climática e a disponibilidade dos materiais regionais, como elementos e detalhes construtivos. É importante frisar que todas as tribos têm um fator em comum. Trata-se do uso de vegetais e outros recursos naturais para a fabricação das construções. A arquitetura indígena, portanto, é essencialmente vernacular. O objetivo das construções nessa cultura sempre foi pensado para que as pessoas pudessem se proteger de fenômenos naturais e dos ataques de animais. Geralmente, as casas dos indígenas são construídas com base em estruturas de madeira, que são conectadas umas às outras por meio de encaixe. Para fazer o fechamento, são utilizadas folhas, fibras e cipós. O sistema de encaixe de materiais é bastante utilizado para as construções e a maior parte das aldeias utilizava a amarração de cipós nas estruturas de madeira. Muitas são as tribos indígenas espalhadas ao longo do Brasil, e a arquitetura desses povos deve ser observada como parte de uma comunidade. Portanto, não faz sentido analisá-lo de forma isolada, como matéria, sem olhar os aspectos técnicos e as narrativas associadas a esse tipo de construção. Esse tipo de arquitetura, então, deve ser vista como um artefato que condensa os saberes e técnicas dessa comunidade. E a arquitetura indígena, por conta dessa característica de ser mais fluida no espaço, já que seus materiais se perdem ao longo do tempo, não são perenes, ela não deve ser analisada da mesma forma que as arquiteturas de origem europeia ou eruditas. Portanto, esse tipo de construção está mais sujeito a ser destruído com fatores como fogo ou até mesmo desgastes de materiais. Uma coisa que chama a atenção na arquitetura indígena é a questão da escolha das formas arquitetônicas, que no caso dos indígenas é feita com base em aspectos culturais e não tanto com base em fatores climáticos e ambientais. Isto é, tais fatores ambientais devem ser considerados fatores modificantes, mas não determinantes das adaptações ao meio. Porém, apesar dessa questão atípica no sentido do patrimônio material, o patrimônio imaterial indígena deve ser respeitado por conta da sua importante participação na formação histórica, populacional e cultural do Brasil. Assim, órgãos como o FUNA, a ONU, a Unesco e o IFAM estabeleceram alguns elementos indígenas como patrimônio cultural, a fim de respeitar e manter sua cultura viva ao longo do tempo, por meio de legislações.